Olá, pessoal da primeira série do ensino médio. Que prazer poder estar com vocês aqui nesta modalidade de ensino, né, do Centro de Mídias, que se chama Menu Integrado de Conteúdos. É sempre muito bom poder estar com todos vocês, principalmente porque hoje nós vamos, e talvez vocês fiquem até um pouco surpresos quando ouvirem falar que o tema da aula de hoje, olha, quem diria que poderíamos pensar a preguiça, que é algo que nos é caro, a todos nós em maior ou menor medida, né, dependendo do indivíduo, mas abordaremos o tema da preguiça sob o viés ou sob a perspectiva da filosofia. Isto é possível, nós veremos como. E aí, então, eu já começo o nosso encontro contando que o objetivo é o de refletir sobre a importância do conceito de alteridade para a análise de diferentes culturas, e esse objetivo está, então, inserido dentro do conteúdo específico de filosofia e outras formas de conhecimento, tais como mito, cultura, religião, arte e ciência. Bem, para dar o pontapé inicial, então, das nossas reflexões a respeito do tema da preguiça, eu separei para a gente um pequeno trecho, um pequeno excerto da obra de um autor que é um velho conhecido de todos nós, o Mário de Andrade. Vejam aí na tela. O Mário de Andrade, ele nasce no finalzinho do século XIX, então lá no ano de 1893, e ele falece muito precocemente, né? Em 1945, que é um ano aí celebrizado na história mundial, porque ele marca o final da Segunda Guerra Mundial, né? O Mário de Andrade, ele tem uma profusão de obras, foi um autor muito prolífico, mas no conjunto das suas obras, talvez uma das que mais se destaquem seja propriamente a sua obra de nome Macunaíma. E é do Macunaíma que eu extraí, portanto, este trechinho que vai na tela para vocês, e no qual, então, Mário de Andrade escreve: No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jiral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e, principalmente, os 2 manos que tinha. Esse trecho é magistral, é lindo, mas vocês devem ter identificado aí, né, destacado no texto, o nome da nossa aula de hoje. Ai, que preguiça! Que foi então eternizado, né, pela pena do Mário de Andrade como o bordão que este índio, né, Macunaíma, soltava todas as vezes que o pediam, o incitavam a fazer alguma coisa. Ele tinha preguiça até de falar, vocês calculem, vocês que se acham muito preguiçosos, talvez vejam aí o exemplo do Macunaíma, que até de falar tinha preguiça. E aí, gente, a gente segue para a nossa próxima tela, né? E eu trouxe para vocês, então, uma citação, né, do Lessing, como citado por Paul Lafargue, que é um autor que trabalharemos no decorrer deste encontro, na obra O Direito à Preguiça. Então, o Lessing disse assim: sejamos preguiçosos em tudo, exceto em amar e beber, exceto em sermos preguiçosos. A gente pode ter preguiça de tudo, dizia o Lessing, menos de sermos preguiçosos. É uma perspectiva bem diferente da que a gente está acostumado a lidar no nosso cotidiano. Por isso é que eu os convido a realizarem 2 atividades, pessoal. Uma de troca rápida de palavras, a outra que se chama Definindo, como aparece e vai aparecer aí na tela para vocês, orientados pelo professor de vocês. Já nos encontramos. Boas atividades.
E aí, pessoal, como foram aí as atividades? Como foi para realizar as atividades? O interessante é que quando a gente faz uma troca de palavras com o nosso par, com o nosso companheiro, quando a gente se propõe a definir, né, um determinado termo, é que a gente percebe que talvez não seja tão fácil assim quanto a gente havia imaginado ou dado, né, de antemão. Esses exercícios são bem interessantes. Agora, vamos pensar um pouquinho. Será que a definição que vocês colocaram, né, que vocês conceberam aí para o termo preguiça, guarda semelhança, tem similaridade com a definição que o dicionário nos dá para esse termo? Então, vamos juntos, vamos colocar aí na tela qual é a definição que aparece no dicionário para preguiça. Bom, como a maior parte dos termos, né, que nós temos hoje em língua portuguesa, sendo a língua portuguesa uma língua que adveio do latim, então preguiça também é um termo, né, cuja raiz etimológica vem lá da língua latina. Então vem de pigritia, né, do latim, que significa preguiçoso ou vadio ou que tarda a agir. Isto significa que demora muito para agir, né, para tomar uma decisão ou para fazer uma determinada coisa quando solicitado ou não. Então, vocês podem ver que, assim, no dicionário, se a gente for parar para analisar, e aí eu acho que as definições que vocês trouxeram guardam, né, alguma relação com esta definição do dicionário, tem uma carga bem pejorativa, né, bem negativa, que vai, assim, embutida na própria definição, né, do termo preguiça. Vadio, né, aquele que não faz nada, aquele que gosta de ficar assim só quietão, numa boa, sem muito trabalho e sem muita preocupação, né? Aí, ainda no dicionário, a gente pode derivar, né, dessa definição inicial de preguiça, a gente pode derivar outras definições, como, por exemplo, falta de vontade de realizar atividades, a ausência de pressa, né? Aquela pessoa que está sempre assim, mas para que correr? Para que fazer tudo tão rápido? Vamos lá, numa boa, sem pressa, né? Ausência de pressa ou de diligência. Diligência é o empenho que a gente coloca quando a gente realiza, né, as atividades. Também a gente pode pensar em preguiça, né, de acordo com o dicionário, como assim, aquela repulsa, né, aquela ojeriza, aquele sentimento que a gente tem de, eu não quero isso, né? Repulsa ao trabalho. E ainda a gente pode pensar então em preguiça como aquela coisa assim similar a uma carência, né, de apuro, né, de cuidado, de zelo, né, ou falta de capricho com os trabalhos. Sabe quando alguém pede para a gente fazer alguma coisa e a gente faz assim meio mal feitinho, né? Que a gente fez com tanta preguiça que o trabalho final resultou assim numa descarada falta de capricho, que denuncia totalmente a preguiça que a gente estava quando a gente fez aquela atividade, né? Ou aquele trabalho, pensando assim de forma geral, desde as atividades, né, do nosso cotidiano até atividades condizentes com a rotina escolar ou mesmo atividades dentro do nosso ambiente de trabalho profissional mesmo, né? Sabe, gente, o fato é que essa carga pejorativa que hoje a gente atribui, né, a gente encontra na definição, na própria etimologia, na própria origem da palavra preguiça, ela não é atual, né? Quer dizer, se a gente for pensar do ponto de vista bíblico, vejam só, um dos 7 pecados capitais que vão aí na tela para vocês, vejam, a gente tem gula, avareza, luxúria, ira, inveja, vaidade, e a gente tem a preguiça. Então, a preguiça já sendo apontada aí, né, no ideário judaico-cristão como um dos 7 pecados capitais. Isto quer dizer, um dos 7 pecados que são assim absolutamente condenáveis, né, como práticas da humanidade possuidora de livre-arbítrio. Aí, ao lado dessa listagem que traz os 7 pecados capitais, eu trouxe ainda um pequeno trecho do livro do Paul Lafargue, né, O Direito à Preguiça, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o Paul Lafargue, ele escreveu assim: quanto mais os meus povos trabalharem, menos vícios existirão.
escrevia Napoleão de Osterode no dia 5 de maio de 1807. Como a gente sabe, Napoleão I se torna imperador da França no ano de 1804. Lá em 1807, vejam só o que ele estava dizendo por aí. Ele dizia assim: eu sou a autoridade, eu estaria disposto a ordenar que, ao domingo, passada a hora dos ofícios divinos, as lojas estivessem abertas e os operários fossem para os seus trabalhos. Quer dizer, que o Napoleão não queria poupar as pessoas de trabalharem nem mesmo aos domingos. Daí a gente já consegue, então, ter uma ideia, né, de qual era o papel que a preguiça ocupava nessa sociedade que está cada vez mais se industrializando, porque, vejam só, esse excerto que eu acabei de ler para vocês é de uma fala de Napoleão no ano de 1807, portanto, no iniciozinho, né, na abertura, no descortinar do século XIX. Então, a preguiça ainda tida como algo extremamente negativo, algo que deveria ser evitado a todo custo, nem que pela força da lei ou pela força da autoridade, né? Que é o que um pouco nos retrata o Paul Lafargue quando conta para a gente, né, essa frase do imperador Napoleão, certo? Falamos, então, tantas vezes neste autor, o Paul Lafargue, que a gente não pode deixar de conversar um pouco mais detalhadamente sobre ele. Então, vejam, ele aparece aí na tela para vocês. Ele nasceu em 1842, faleceu no início do século XX, no ano de 1911, né? E ele era um jornalista. Então, seu ofício era o jornalismo. Ele nasce em Cuba, em Santiago de Cuba, depois ele se radica na França para praticar o seu ofício. Agora, o Paul Lafargue, para além de jornalista, ele foi também um grande pensador, né? Que se dedicava, se debruçava a pensar, a analisar as mazelas, né? que ocorriam aí na sociedade ao longo da sua vida, no seu tempo histórico. E o Paul Lafargue se tornou muito conhecido e até hoje muito debatido, porque ele escreve uma obra que, vejam só, a qual ele atribui um título especialmente provocativo. O nome da obra é O Direito à Preguiça. E, com essa obra, o Paul Lafargue, ele, digamos assim, traz para a gente, se bem que isto não é uma novidade, porque outros autores, inclusive anteriores ao Paul Lafargue, muito anteriores a ele no tempo, já tinham ideias parecidas. Mas o fato é que o Paul Lafargue coloca ali no papel uma espécie assim de manifesto, né? Colocando, então, a preguiça como um direito fundamental do ser humano. Então, se hoje a gente fala assim em direitos humanos, né, em direitos do homem e do cidadão, uma série de direitos, né, de que a gente tem notícia, que a gente conhece, o Paul Lafargue, vejam só, está dizendo, beleza, a gente pode falar em direitos, mas a gente não pode esquecer de incluir neste rol de direitos a preguiça. Então, vejam só aí na tela. No final do século XIX, né, o Lafargue já está apontando os males do trabalho industrial. Ele diz assim, olha, o trabalho industrial ele maltrata as multidões. Né? E ele diz assim, do trabalho industrial desponta uma contradição que, bom, ela é um pouquinho assim complicada de ser dirimida, né? De ser resolvida. E que contradição é essa que o Paul Lafargue está encontrando nesta sociedade industrial que vai cada vez mais se tornando pujante, se tornando, né, dominante e espraiando suas raias aí ao longo, né, do planeta Terra, ao redor do planeta Terra? Ele diz, bom, a sociedade industrial, o trabalho industrial, por um lado, ele promete bem-estar, ele promete riqueza, vejam aí na tela, ele promete reconhecimento social por meio do trabalho. Então, quer dizer, gente, na sociedade industrial, né, os operários eles têm dentro de si internalizado um certo discurso que diz que, olha só, sem trabalho o ser humano não é nada. Né? Prova-se o seu valor quanto mais se trabalha.
não é? O trabalho vai dignificando, e aí com raízes mais remotas nessa ideia, mas, de toda forma, o trabalho vai dignificando, né, a ação humana, ou até o espírito humano, pensando, né, de um ponto de vista mais assim, metafísico. Então, Paul Lafargue diz, um lado da contradição é o de que, olha só, a modernidade promete bem-estar, promete riqueza, promete reconhecimento. Só que, por outro lado, a gente sabe que existem massas de trabalhadores que, mesmo estando inseridos no contexto do trabalho industrial, só fazem sofrer, porque trabalham em condições insalubres, porque são miseráveis, mantidos em condição de penúria, muitas vezes passando fome. Então, quer dizer, olha que contradição maluca essa que o trabalho industrial traz para a gente. No seio dessa sociedade é que a gente precisa defender a preguiça. Precisa defender a preguiça de um ponto de vista de lutar contra a exaustão das potencialidades humanas que seriam assim jogadas na lata do lixo pelo elogio exacerbado do trabalho industrial. Trabalhe, 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 de tal forma que, bom, cadê então o meu direito a simplesmente ficar descansando, fazendo o que eu quiser, ou, sei lá, não fazendo nada? Cadê o meu direito a não fazer nada? Pergunto Paul Lafargue. Né? Muitas vezes, a preguiça é sinônimo de não fazer nada. E quando a gente pensa nisso, a gente cai numa outra questão, que vai aí na tela para vocês, e que diz o seguinte: será que é possível distinguir ócio de preguiça? Então, quer dizer, mediante a definição que vocês produziram e que a gente viu agora há pouco, né? De preguiça. E mediante a definição de ócio, que é assim, aversão ao trabalho, moleza, né, indolência, só ficar meio sem fazer nada, né? Será que a gente consegue distinguir preguiça de ócio, né? Será que elas parecem tão intrincadas uma na outra, né? Muitas vezes vocês adolescentes, né, nesse período da vida tão importante que é a adolescência, muitas vezes as pessoas confundem, chamam os adolescentes de preguiçosos, quando na verdade os adolescentes estão cognitivamente, mentalmente extremamente produtivos, principalmente nos momentos de ócio, que é o momento em que a gente consegue se dedicar a pensar sobre a nossa vida, contemplar a nossa vida, pensar sobre quem a gente é, o que a gente deseja, sobre as coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano e digerindo as coisas com um pouquinho mais de tempo e de calma, em vez de ser simplesmente tragados, né, pelo furacão das coisas, dos acontecimentos que vão se dando na nossa vida, não é? E aí, então, pessoal, para a gente ir continuando na nossa conversa, queria contar para vocês que, bom, já disse que o ócio, a preguiça, o elogio à preguiça, entender a preguiça e o ócio não como necessariamente algo ruim, né? Isso nasce muito tempo atrás. Vejam, o Sêneca, que foi um filósofo estoico romano, ele nasce no ano 4 a.C., e ele falece em 65 depois de Cristo. Ele escreve uma obra chamada O Ócio, ou Do Ócio, né? Em que ele diz que, olha só, o ócio ele é um processo formativo, ele nos ajuda a formar enquanto seres humanos. E se ele é um processo formativo, a gente não pode negativá-lo, a gente não pode atribuir a ele uma carga tão pejorativa, né? Muito pelo contrário, o ócio revela o que o homem é. Quando ele está livre dos seus afazeres cotidianos, ele pode, então, ser deixado consigo mesmo. Quando o homem pode ser deixado consigo mesmo, diz o Sêneca, lá, né, pouquinhos anos depois, né, de Cristo, ele diz: o homem consegue finalmente contemplar a si mesmo, contemplar o mundo que o cerca e pensar sobre isso de uma forma mais calma e mais tranquila. É por isso, diz o Sêneca, que é necessário tentar buscar sempre um equilíbrio entre a atividade e o ócio.
nem tanta atividade que a gente não tenha ócio, mas também nem tanto ócio que a gente não tenha nenhuma atividade. Encontrar esse equilíbrio, defende o Sêneca, é uma exigência moral daqueles que querem pensar em si enquanto seres humanos que vão buscando, né, o autoconhecimento. O Domenico de Masi, que foi um sociólogo italiano, que é um sociólogo italiano, ainda está vivo, na sua obra O Ócio Criativo, vejam o que ele escreve. A desorientação durará enquanto não nos libertarmos do tabu da laboriosidade como um fim em si mesma e não nos convertermos, sem complexos de culpa, da obsessão do bem feito ao prazer do bem-estar. O trabalho oferece, sobretudo, a possibilidade de ganhar dinheiro, prestígio, poder. O tempo livre oferece, sobretudo, a possibilidade de introspecção, de jogo, de convívio, de amizade, de amor e de aventura. Não se entende que o prazer ligado ao trabalho deve acabar com a alegria do tempo livre. Não é isso, diz o Domenico de Masi. Mas a missão que temos diante de nós consiste em educar nós mesmos e aos outros a contaminar o estudo com o trabalho e com o jogo, até fazer do ócio uma arte refinada, uma escolha de vida, uma fonte inesgotável de ideias. Neste sentido, né, o Albert Camus tem uma frase que lhe foi atribuída e que diz assim: são os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo algum. Por isso, quero convidá-los, então, a realizar a atividade de número 3, que consiste de um bate-papo que será orientado pelo professor. A gente já se vê. Então, para a gente ir caminhando para o final do nosso encontro, eu quero deixar aqui com vocês uma sugestão de atividade, que seria a escrita, a elaboração de uma proposta de texto argumentativo. O tema é: será que chegou a hora de conferir as expressões tempo livre ou tempo vago e a palavra ócio um sentido mais positivo? E como é que podemos começar isso? Está aí a sugestão de atividade para vocês pensarem e elaborarem. E, para ajudá-los também, além do encontro de hoje, para ajudá-los também na elaboração desta atividade, deixo para vocês algumas sugestões que aparecem aí na tela. Um café filosófico com o professor Oswaldo Giacoia, um vídeo sobre Macunaíma e a preguiça, um texto de Bertrand Russell, Elogio ao ócio, do Hermann Hesse, também, A Arte do Ócio, um texto de Adalto Novaes, O Elogio à Preguiça, e, por fim, uma entrevista com o grande Dorival Caymmi, Minha Preguiça é Necessária, porque quando a gente fala de preguiça, a gente se lembra de Dorival Caymmi. Para quem não conhece Dorival Caymmi e seu trabalho, uma busca rápida no Google trará um pouquinho mais de elementos para vocês começarem a conhecê-lo, certo? Um prazer ter estado com vocês e nos vemos em breve. Até mais!